não havendo mais requerimento, a gente vai passar a cadeira 10. E hoje está escrito aqui, o Elvésio. Gostaria de convidá-lo para vir aqui até a frente, fazer parte aqui no plenário, usar o parlatório aqui ou ficar do lado aqui para expor suas palavras, por favor. Se você quiser ficar aqui em cima, usar o microfone, tá de bom. Fica à vontade. Eu quero cumprimentar os vereadores e todos os companheiros e parabenizar os senhores vereadores também pela participação. É a segunda vez que eu venho aqui e é unânime a presença de vocês. Então isso nos deixa assim bem tranquilo. Mas eu gostaria também de saber dos senhores que a gente não vê o prefeito aqui, nem um representante dele. Parece que fica assim, vago essa falta aqui. Então a gente gostaria de saber se é de fato importante ou se não há necessidade. Sim, eu vou passar, se algum vereador quiser responder, eu passo a palavra para a liderança do prefeito, porque ele seria a pessoa mais indicada talvez para responder essa pergunta na questão que tange o prefeito. Todo secretário, alguma coisa, pode falar, se alguém quiser usar, pode falar. É o seguinte, eu estou aqui vai fazer 3 mandatos. Eu fiquei 8 mandatos do Felipe, acho que eu nunca veio cá. O doutor Joaquim também, até hoje, eu nunca vi também não. Eu acho que eles pensam que não precisa vir cá, né? Senão eles vinham. Acho que não é preciso eles vir não eles vinham, né? Sim, Carlos, pode concluir. Como líder da bancada, eu gosto de dizer o seguinte, Elvésio. Eu não posso falar do passado, porque não estava presente, então eu queria, né, constitucionalmente, o prefeito não tem a obrigatoriedade de vir, constitucionalmente. Mas, quando se trata de harmonia de poderes, né, é importante essa relação entre o prefeito, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu acho que fica bem, né, principalmente em abertura de ano legislativo, né, é muito importante também. Eu acho que a casa, assim, nunca o convocou aqui, né? Mas secretários a gente sempre os convocamos. E eu acho que algumas vezes não vieram, né, Renato? Não é toda vez que presidente que vieram, mas na grande maioria eles vêm sim, os secretários, né, quando são convocados, ou quando querem alguma coisa, eles vêm. Mas assim, no dia a dia, como o senhor mesmo falou, é notório que não tem a presença de ambos. E o prefeito, eu não me lembro se ele já esteve aqui. Eu acho que nem não lembro se teve na abertura do ano legislativo do primeiro mandato, no primeiro ano, mas eu não tenho lembrança dele aqui não. Na verdade, Elvésio, assim, o que a gente pode dizer é que, normalmente, eles participam mais assim, quando manda um projeto de lei, que é de interesse do executivo, aí sim eles teriam que, pelo regimento, tinha que ter a obrigação de vir apresentar o projeto de lei e explicar a situação para que teria ser feito, né, a consequência do que. Mas, infelizmente, às vezes não vem. Tem alguns que às vezes vêm. A gente tem que ser honesto com as coisas. E às vezes também, igual o Carlinhos falou, o vereador Carlos, que quando a gente convoca, alguns vêm e outros não. E quando ele é convocado, ele é obrigado a vir. Mas mesmo assim, às vezes infringe o artigo da lei, entendeu? Da lei orgânica. Mas é válido, né, esse questionamento do senhor, né, até para que eles também saibam que tem gente que está observando esse tipo de coisa, né, essa situação. Eu perguntei porque, assim que passou a eleição, ele teve lá no sindicato
eu acho que devia ter umas 500 pessoas lá, mais ou menos, sócio, e ele disse assim que a campanha política passou, então daquele momento em diante ele era prefeito do povo e não do partido. E não é isso que a gente está vendo. E respondendo uma pergunta à secretária, eu fui uma das pessoas que precisei do serviço da prefeitura, e não sabendo que não podia pagar, lá eles falaram para mim que podia pagar, eu precisava de estrada, de cascalho lá, e estava sem estrada, leiteiro não ia. Chegou a falar para mim que daquele dia em diante, se eu não providenciasse, não ia pegar o leite mais. Então foi numa época que o meu tanque não estava nem cabendo, tinha que estar lá quase todo dia. Então eu fui atrás e o Mirim pegou e prometeu, e quando foi na última hora ele não pôde fazer porque o prefeito não deixou. Aí falou comigo que falasse com ele. Aí eu fui, falei pessoalmente com ele, ele me vendeu o cascalho e me cobrou fora das máquinas. E eu peguei, acertei com o Adriano e com o Pedrinho também. Então eu paguei 2 vezes lá, se não me engano, 1.000 e alguma coisa. Eu tenho os recibos. E outra coisa também que eu gostaria de reivindicar é que eu já falei com o senhor presidente, é que a pastoral familiar e a pastoral social atende 10 famílias carentes. É carente mesmo. É até constrangedor a gente dizer assim que eu até então, até o final do ano passado, eu não tinha conhecimento desse tipo de situação no Horizonte. Então, para mim foi assim, o padre pediu que a gente fizesse uma parceria com a pastoral social, e eu fui visitar juntamente com eles. Então, na primeira visita, que a gente deparamos com uma família pobre, família que tinha 5 filhos, inclusive no braço, não tinha nada de comer. A criancinha de uns 7, 8 meses não tinha um copo de leite, pelo menos. Não tinha nada para dormir. O que tinha a gente pode falar, uns trapos jogados no chão, lá, para essas pessoas dormir. A gente deparou também com uma mãe de 15 dias de parto e dormir no chão também. Então essas famílias foram atendidas pela pastoral social e a familiar. Só que a gente não tem condição de dar uma assistência completa para eles. A gente chegava lá, a energia cortada, a água, e não tinha nada de comida. Então a cesta a gente fazia e levava. As visitas, a gente era 10 famílias, a gente levava 10 cestas, porque a gente não dá conta de levar uma cesta grande. Então era cesta pequena. E essa primeira família, eu assisti ela mais, porque eu comovi demais dar conta da situação. Então eu fazia outra cesta bem maior para ver se pelo menos amenizava aquela situação. Então aí eu peguei e conversei, soube que a Câmara tinha um dinheiro disponível, uma verba disponível. Eu encontrei o senhor presidente, conversei com ele, e ele me disse que ele estava disposto, mas precisava de conversar com os senhores, e precisava do executivo também, passava por ele. Ele não podia passar aquela doação diretamente para a gente. Aí eu expus para ele, e ele falou que a gente conversasse com o prefeito. E a gente tentou de todas as formas. Nós éramos 3, ele não atendeu a gente. Aí eu fui ranger uma pessoa, parente dele, pensei, vai ser mais fácil. Aí ele atendeu. Se dispôs a ter uma reunião com a gente, mas aí ele passou, ele virou as costas para a gente. Ele nunca mais atendeu. Não quis a presença de ninguém. Então eu cobrei de novo o senhor presidente. Ele prometeu que a Câmara poderia ajudar com 10 cestas no valor de R$300. Então isso aí, gente, ia amenizar demais da conta essas famílias. Porque além da gente dar a cesta,
A gente chega lá, não tem energia, não tem água e está tudo cortado, está tudo atrasado. E a gente faz uma vaquinha ali sem poder, porque nós tudo tem família, tem obrigação. E paga tudo para poder dar um conforto melhor para eles. Então essa reivindicação eu gostaria que vocês, senhores, olhassem com carinho. Eu gostaria só de colocar depois se você quiser continuar, não tem problema. Só para deixar bem claro, vereadores, que essa procura que o Elvésio teve comigo deve ter sido no mês de setembro, outubro do ano passado. Foi no começo de novembro do ano passado. No começo de novembro do ano passado. E prontamente a gente falou, não, beleza, só porque eu expliquei bem, colocado, igual foi falado aqui mesmo, que da nossa parte com certeza acho que não tem problema, mas eu precisava primeiro do ok do prefeito para aceitar, para a gente depois levar aqui para o plenário para que tivesse conhecimento dessa situação. Mas infelizmente foi o que o Cláudio falou, que depois não quis e nunca mais o atendeu. Então, assim, só para deixar bem claro que nós estávamos querendo ajudar também. Dessa mesma forma, me procurou agora, acho que uns 15 dias atrás, conversando, eu falei, não, eu continuo do mesmo jeito. Mas só porque não adianta, se o prefeito não aceitar, a gente não pode fazer esse tipo de doação. E agora ele está expondo aqui, né, veio participar da reunião, da sessão, pediu a palavra, está expondo. Da mesma forma, eu acho que a gente poderia pedir aos líderes, né, o líder da bancada, o líder do prefeito, para que leve essa situação para ele, que talvez ele consiga explicar melhor para o prefeito e para ver se ele aceita ou não, né, para a gente poder pelo menos ajudar. Não é uma coisa que vai ser mensal, era apenas a princípio um mês, pelo menos para ajudar ali naquela hora, né? Porque também a gente não tem condições de manter, né, todo mês. Mas a gente estava disposto a isso. Então a gente pede, né, para os líderes, né, e os outros vereadores também, da bancada, ou qualquer um que seja, para que resolva esse problema. Se alguém quiser falar. Sim, presidente, eu quero... Para esse ano, Taíde, a gente já cadastrou 10 famílias, e essas 10 famílias são mais de 50 pessoas. Carente mesmo. Então, a gente está apelando pela ajuda. Então, em nome da pastoral familiar e da ação da pastoral social, que eu represento, eu gostaria que cada um trouxesse isso para si mesmo. Eu até brinquei com o senhor presidente, no dia que eu fui fazer o pedido para ele, eu pedi para ele assim, que eu queria fazer um pedido para ele, primeiro como uma pessoa humana, segundo como um cristão, e o terceiro como um político, e que ele e os senhores estão todos na mesma condição. Então eu gostaria que vocês pensassem com carinho e fizessem alguma coisa. Que dia que o senhor pode vir lá no prefeito de Madeu? A hora que o senhor quiser. Esse daí Se o senhor quiser, amanhã eu estou disposto. Amanhã eu vou para Goiânia, mas depois de amanhã, se eu quiser, nós vamos lá conversar com ele. Que hora? Botar esse trem a limpo. Que hora? Vereador Rodinho, eu estou imaginando aqui, eu acho que o caminho é o seguinte: primeiro a gente deveria, na ação social, falar com a secretária, que Eu já fui. que a coisa tem que ser feita da forma, eu acho que tem que ser feita através do repasse da prefeitura, mas através da ação social. Eu imagino que o caminho correto para fazer a coisa correta. E o presidente vai disponibilizar R$3.000. Foi o que ele solicitou naquela hora, né? Eu acho que deveria, vereador, Vossa Excelência permitir, como líder do prefeito, a gente tá junto na sexta, tá aí? Sexta-feira a gente já ia nos dois lugares. Falar primeiro com a secretária para viabilizar o caminho e depois com o prefeito para ele aceitar o recurso. Hoje está sendo feita uma reunião com essas 10 famílias, a pastoral familiar e a social. Nesse momento, eu teria que estar lá, mas por essa reunião de hoje, eu gostaria de estar aqui, porque até eu fiquei de dar um parecer depois para eles, porque nós estamos assim, quase que de mão e braço atado, porque a gente não dá conta. O senhor sabe disso? O senhor falou que procurou a dona Mara, Eu não instituição, procurei a
Sara não. Não, eu procurei, foi a Sani, que representa ela, né? Sim. Aí ela me passou tudo, que tem que passar nas mãos do prefeito. Não, E que a ação social também está dependendo, está nessa dependência do prefeito também. Então, que até eles fazem essa vaquinha lá entre os funcionários para acudir alguma família nessa mesma situação. Não, isso é por Então, isso. são mais de 140 famílias cadastradas lá. E é por isso que o senhor vai lá mais não. Sexta-feira, não resolveu o problema do senhor. Que hora? Vamos lá. 9 horas. Não vai dar, não. Ali na prefeitura. Lá na prefeitura. Estarei lá. Com a graça de Deus. Vereadora Otávio, Senhor precisa presidente. comentário. Inicialmente eu quero cumprimentar e agradecer o Elvésio pela sua coragem de expor a seriedade dos assuntos, porque não adianta a gente dar pedrada e esconder atrás da árvore, qualquer coisa, a omissão. Só para relembrar, acho que constitucionalmente os prefeitos eles deixam a desejar, mas só para refrescar a memória dos meus colegas aí, nós tivemos uma conversa franca com o Felipe aqui, diretamente. Eu falei, quando ele veio aqui, nós convidamos ele para fazer uma conversa com ele aqui. Eu falei inicialmente para ele, Felipe, a nossa conversa aqui é direta, sem atalhos e com honestidade. Então, para começar a conversa, já usei esses termos já. Então, foi uma conversa muito aberta, muito sincera, muito direta. Mas, constitucionalmente, só para conhecimento do senhor, das atribuições do prefeito. Eu falo em cima do regimento da Constituição do nosso município. Ao prefeito de Orizona, como chefe do governo municipal, compete dar cumprimento às deliberações do Poder Legislativo, que somos nós, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, que é o caso que o senhor está falando aí, que é a emergência das pessoas que estão passando na cidade, com a utilidade pública, né? Respeitados os limites orçamentários. Então, quer dizer, está faltando conhecimento da atribuição do cargo que exerce, de maneira geral, com todas as atribuições do nosso município. Então, está deixando a desejar muitas coisas por falta, às vezes, de atentar ao que está presente na Constituição do nosso município. Alguém quer fazer algum? Sim, sim, eu queria fazer uma pergunta ao presidente, o Elvésio, é o seguinte, porque na sessão passada já teve essa questão aqui, o Elvésio, questão do óleo, diesel, da questão do maquinário da prefeitura, né? Eu gostaria de saber de você, se o senhor pudesse explicar para esse plenário aqui, como que foi esse acerto desse. Foi em dinheiro. O senhor pagou diretamente em dinheiro? Direto para o Adriano e para o Pedrinho. Porque o senhor falou, eu fiquei entendendo que era dinheiro, mas era interessante, gente. Só para... Foi em dinheiro. Você não pegou recibo, não? Peguei. Eu acho que eu tenho o recibo, deve estar guardado. Então, se você pegou ele, você com certeza passou. Eu só queria falar um pouquinho, presidente, é o seguinte. Vamos dar um bom relacionamento entre executivo e legislativo, seria muito ótimo, muito bom. Como o prefeito pudesse vir aqui todas as vezes que ele quisesse, como os vereadores também, se procurasse o prefeito, procurasse a secretaria, mas aqui em Orizona, felizmente, não é assim que está sendo feito. É ficar setada daqui para lá e de lá para cá. Quer dizer, então, quando é assim, é muito difícil haver um bom entrosamento. É quando fala, né, vereador da base do prefeito, não, eu não conformo com isso, porque se eu fui eleito, esse também foi. Então, cada um deveria ter o mesmo direito e a mesma responsabilidade e dever de procurar prefeito, de procurar secretários, independentemente se é de partido ou não. A pessoa que vai eleita para representar o povo. Vai eleito para representar o povo. Para ser um bom cristão, um bom político, vai para representar o povo. Representar aquelas letrinhas de PSB, PSDB, PFL, essas coisas não, de forma alguma. Então o que a gente precisa é que haja respeito entre o legislativo e o executivo. Um trem mais difícil é ficar jogando pedra em fulano que talvez não está perto para poder tentar se defender, né? Então acho que o maior problema, a maior dificuldade de se unir o executivo e o legislativo justamente por causa das pedradas. Então, foi por isso que eu perguntei, pela presença do prefeito ou o representante dele. Porque senão a gente fica pensando, né? E a gente está num grupo
representando a igreja, a gente, se não me engano, Maria Lídia, 5 ou 6 grupos? 6 grupos. Então, a igreja nos propôs para a gente fazer uma avaliação daqui, para ver como que está sendo realizado também essa reunião aqui. Porque, como o senhor disse, para ser um bom cristão, eu tenho que esquecer o meu partido. A partir do momento que eu fui eleito pelo povo, então eu tenho que cuidar do povo. Eu concordo plenamente. Isso é uma coisa bonita. E eu não estou vendo isso. E também é para abrir os olhos da gente e das pessoas conhecidas da gente, em quem eu vou votar na próxima eleição. Aqui a gente vai fazer uma avaliação com cada um dos senhores. Aquele que tem um compromisso com o povo e aquele que usa o mandato para si, né? Então, a gente, pela igreja, nós estamos querendo esse trabalho. Então, eu gostaria, o que eu tinha que falar, vocês me desculpem se eu falei meio muito, mas na hora de eu sair, eu até pedi ao Espírito Santo que não deixasse eu falar nenhuma besteira, para atingir e machucar ninguém. Eu quero cumprimentar também, as 2 vezes que eu tive aqui, a palavra de Deus que foi proclamada, muito bem escolhida. Então eu gostaria assim que cada um colocasse ela em prática. Que se colocar essa palavra em prática, vai ser uma Câmara 10. Então eu agradeço a todos. Tem vereador querendo falar aqui, o Zé Gonzaga quer falar, o Elcio quer falar. Mas aí primeiro. Primeiro, Elvis, em relação ao trabalho de vocês, a gente sabe a seriedade que é, né? Trabalhar na rádio e a rádio é um lugar que o pessoal procura muito em relação a ajudas, né? Então, a gente tem conhecimento assim, geral em relação à cidade de Orizona. Você citou as 10 famílias que vocês acolhem, mas eu tenho conhecimento que Orizona ainda abrange uma quantidade de famílias maiores ainda, né? E eu tenho esse conhecimento, e além do trabalho de vocês, eu conheço outros aí, que é a maçonaria, né? E outros aí que também ajudam. E na rádio, até hoje de manhã eu fui procurado por uma senhora lá na rádio, né? De manhã ela esteve lá, na parte da manhã, em relação também, que vai para pedir para ajuda até agir como vereador e também fazer pedido, se a gente pode pedir no área. E uma coisa que eu tenho observado, eu vejo assim, bastante, porque às vezes a gente não sabe a necessidade tamanha que é na cidade, porque geralmente a pessoa que precisa, ela não pede. Né? Geralmente a pessoa que precisa, ela fica quieta, quem pede para ela é uma pessoa que está sabendo, uma vizinha, uma amiga. Eu tenho observado isso durante esse mandato do meu vereador. As pessoas que geralmente chegam, né, até a gente para falar dessa situação, geralmente não é a própria pessoa que está precisando. Geralmente ela vem através de uma pessoa que sabe da necessidade. E a gente sabe que realmente tem essa necessidade em Orizona. E eu acho que é de muita importância, assim, né, essa conversa aí com o senhor prefeito, é claro, né, que eu acho que é uma causa muito nobre, muito justa, né, e realmente Orizona precisa. Eu tenho esse conhecimento através da rádio, inclusive eu estou citando um fato de hoje de manhã. Né, então eu acho que está de parabéns, eu acho que o caminho é esse, né, eu acho que é muito bem-vinda essa ajuda aí, nessas famílias que são, né, nossos irmãos que estão precisando. Acho que está de parabéns aí pela sua atitude. Vereador Zé Gonzaga. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. Cumprimentar, Elvésio, juntamente com a sua equipe, esse pessoal que eu admiro muito e vejo que eu sou muito falho eu deveria estar ajudando alguma coisa, porque eu sou um cristão e gosto de estar frequentando a minha comunidade, mas numa hora dessa a gente é omisso. Por exemplo, eu não conheço essas famílias que você falou, tá? A necessidade dessas famílias, a gente só vai pensar que tem necessidade em Orizona quando alguma pessoa fala que conhece as famílias que têm necessidade. Então eu fico envergonhado de dizer essas palavras, mas estou dizendo assim abertamente. Então eu queria mesmo era parabenizar vocês e dizer para vocês que eu admiro muito o trabalho que a igreja está fazendo hoje em Orizona.
essas pastorais aí, que têm feito um trabalho admirável para a gente. Então, Zé, essas famílias, começando das crianças até os adultos, não tem um sacramento. Viu? Então, a gente cadastrou para cada pastoral cuidar da parte sua. Pastoral do batismo, da catequese. E, então, vai ser um trabalho bem feito. Então, Pode continuar. eu ia já agradecer, Não, mas você mas primeiro deixa eu te agradecer, né? Nós é que temos que agradecer a sua presença aqui e dizer que foi de grande valia, primeiramente por trazer essa situação que a gente tem, que a gente depara, né, no município, né, dessa situação dessas famílias. Isso é bom trazer para a gente, para que todos possam estar também sabendo. E também dizer que algumas palavras que você falou aqui foi de grande valia para nós, até porque já foram motivo de algumas vezes discussões aqui, e às vezes um falava uma coisa, outro falava outra, e a gente não tinha uma coisa mais concreta, mas você tirou, eu acho que umas 2 ou 3 dúvidas aqui, nessa questão dos pagamentos, das horas, na questão do prefeito, porque eu sempre fui cobrado aqui, que às vezes eu não tenho diálogo com o prefeito, etc. Mas não é da minha parte, eu sempre estou falando isso aqui e estou provando para os demais aqui, que pelo menos eu vou falar por mim. Eu não tenho problema nenhum de sentar com o prefeito e conversar com ele, inclusive eu já falei isso em público várias vezes. Inclusive foi lido aqui na ata, né, agora, que para mim poder conseguir falar com ele, eu tive que pedir o Ministério Público para que marcasse uma reunião com ele, para que a gente pudesse resolver algumas situações que estão no município. E quem partiu foi da minha parte. Então, assim, da minha parte, eu posso dizer que, em hora nenhuma, eu tive problema com isso. Procurei por N vezes. Inclusive, esses assuntos foram discutidos lá dentro do gabinete dele e eu estava lá junto. Então, assim, não é da minha parte que tem essas picuinhas, essas falácias aí. Inclusive, na última entrevista que ele teve na rádio, ele falou algumas coisas lá que não são verdadeiras. Entendeu? Assim, então, assim, não é ele que está jogando dificuldade para o legislativo, não nós que estamos fazendo para ele. Porque o que a gente diz aqui, pelo menos da minha parte, todas as vezes eu trago os papéis comprovando o que eu falei. Então, assim, só para deixar bem claro, né, que eu acho que foi muito bom, né, essas palavras suas. Agradeço, né, a pastoral, sempre estou falando aqui, convidando, né, vocês para que venha, não só nesse ano, que é o tema, mas que continua nos outros anos também, né? E mais gente, isso é muito válido. Gostaria então de agradecer, não sei se você quer concluir as palavras. Renato, Só um pouquinho. sim. Se podia mais na sexta-feira também, 9 horas. Faz questão. O Renato, nós bota esse tempo para resolver o problema mais rápido, né? Inclusive eu falei pro Elber, se precisasse de eu ir lá, a gente ia, só porque não foi nem atendido, então não tem nem como eu ir lá. Aí se eu fazer um trem desse, eu canto demais da conta. Então, eu quero agradecer cada um dos senhores. E Aí o povo quer falar mais aqui, né? O Tom está querendo usar a palavra aqui. Não, eu vou falar um assunto aqui, ó, que eu gosto de conversar pouco, até eu não tinha intenção de falar isso, mas pelos assuntos que foram abordados aqui, eu vou falar assim, eu sou uma pessoa aqui que eu faço pouco requerimento, eu sei que tem que fazer mais. Mas eu observo muita coisa do que acontece, conforme a necessidade que está a coisa de fazer, se a gente não fizer o requerimento, o serviço sai mais dia. Inclusive tem um vereador aqui, se você quiser que eu fale o nome, eu falo, eu não nego, porque eu falo. O prefeito falou para ele, uns tempos atrás aí, se nós fizéssemos um requerimento, falo que não tem oposição, mas significa oposição. Se nós fizéssemos um requerimento que fosse necessário fazer, era para dar um tempo, para passar uns tempos, depois eles fizessem o mesmo requerimento que depois eles faziam. Então, conforme a necessidade, se a gente ficar calado, faz mais rápido. Por isso que acontece muito. Às vezes outro comenta, mas fulano não conversa, não fala nada. Às vezes o calado está ajudando mais, tem hora. Então eu não queria falar isso, mas não falei isso. Inclusive um dia eu pedi para o vereador Carlos aqui, ó. O rapaz fez lá da região dele, falou para mim fazer um requerimento, estava urgente, eu falei, Carlos, faz. Foi isso, você lembra disso, né, Carlos?
pedia para fazer no meu lugar. Tá bom. Então, eu agradeço a atenção de cada um, a disponibilidade e, de um modo especial, Vino, você, que encaminhou rápido. As coisas tem que resolver. Esse negócio de ficar jogando para amanhã, depois para mim, isso não resolve. Não. Você tem que resolver Então, sim ou não. Eu conto com a sua ajuda e com a ajuda de todos. Obrigado. Obrigado.